adorador, é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar? Voz de um coração. Se eu subir ao céu, sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca irei me ausentar do teu olhar, porque Tu és o Deus que me sonda, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, o que te adorarei, adorar é o que sei. Adora, adora. Nada pode calar um adorador. Não existe prisões que contenha a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existe prisões que contenha a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Se eu vencer, olha, se eu perder, te adoro. Se eu descer, adora. Olha, a minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que... Oh, aleluia, Espírito Santo, vai tomar neste lugar, Senhor, da tua presença, meu Pai. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Não existe prisões que contenha a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existe prisões que contenha a voz de quem te adora, Senhor. Eita, Deus maravilhoso, Senhor. Será que tu pode sentir a presença, Senhor? Obrigado, Senhor. As palmas do Senhor Jesus.
Glória. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, teu servo, Pai, que irá trazer a tua palavra, Senhor. Pois, Senhor, já sei que tu tens falado com ele, Jesus. E todos sairão daqui, Senhor, maravilhados com a tua palavra, Jesus. Porque o Senhor é o bom pastor. Pai, abençoa a vida do pastor, Senhor. Abençoa o caminhar dele, Jesus. Aonde ele for, Jesus, que ele seja bênção, Senhor Jesus, na vida de outras pessoas também, Pai. Assim, Jesus, através da vida dele, Senhor, muitos são abençoados, Pai, porque ele serve, Pai, a Ti, Jesus de Nazaré. Tu és, Senhor, fiel a cada um, Jesus, Pai, pois cobre ele com o Teu sangue, Pai. Cobre o caminho dele com o Teu sangue, Pai. Aonde ele for, Senhor Jesus, livra, Senhor, de todo mal, Pai. Dá ânimo, Pai, dá vigor, Senhor Jesus. Ah, Jesus, sustenta, Pai, nessa caminhada, Senhor, que parece, Pai, que nunca tem fim, Senhor Jesus. Mas eu sei que Tu és com ele, Paizinho querido, amado. Abençoa a vida dele, Senhor. Ah, Senhor, os planos, Senhor Jesus, recantará na vai. Todos recantarão na vai. Os teus sonhos recantarão na vai. Eu irei te cumprir, recantar na vai. Recantará na vai. Porque Tu tens recantar na vai, permanecido fiel, recantará na vai. Eu te abençoarei, e todos verão, recantará na vai. Até mesmo o vosso adversário, recantará na vai. Verão a Tua glória sobre mim, recantará na vai. A minha glória sobre ti, recantará na vai. Eu te abençoo, meu filho, e seja abençoado. Amém. Palmas para o Senhor. Oi, quero saudar os irmãos mais uma vez. A paz do Senhor. Desliga aí o microfone, Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Coríntios. Yes. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu espero que você goste. Ai, pastor. Partido, vamos fazer uma leitura alternada. Fico feliz por Deus ter usado cada um dos irmãos, né? E o Davi Andrade por ter louvado Deus purinho na terra. Vamos ler? O tema de hoje é, irmãos, não devemos colocar Deus à prova. Ao tema da palavra de hoje, não devemos colocar Deus à prova. Vamos ler? Versículo 1. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual. E os que acompanhavam e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no descritor. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas, mas como eles o cobiçaram,
não vos torneis idólatra como algum deles, conforme está escrito. Aí pula para o versículo 11. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, e sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Vamos até aqui, irmãos. Amém? Essa é a palavra. Deixa eu dar aqui os avisos, irmãos, e entrar na mensagem. Mais uma vez quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E terça-feira, irmãos, foi o culto de avivamento, foi uma bênção. Fico feliz pelo Deus estar operando na terça-feira, mas o Deus que opera na terça é também o Deus que opera na quinta e no domingo, né? E nós estamos aqui com esse culto abençoado. O Senhor já tem falado conosco, né? Domingo é o culto do Senhor Jesus, né? Já fechei aqui o agendamento com o levita Tiago, para ele estar ministrando aqui no domingo. Ele vai estar aqui conosco e hoje ele está aqui nos acompanhando esse grande culto da palavra, né? Que Deus nos abençoe. Vamos entrar na palavra. Irmão, o tema que Deus me deu é um pouco meio pesado, né, irmãos? Mas essa é a palavra que Deus me deu. E quando fala assim, não devemos colocar Deus à prova. Eu sei que no Brasil que nós vivemos, tem algumas denominações de grandes nome no Brasil, que trabalham com campanha, que fazem diversos desafios. E eu sempre escuto eles ensinando ao seu rebanho a colocar Deus à prova, colocar Deus na parede. Se Deus não te abençoar, né? Como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo pela vida do ser humano. Só que aqui, irmão, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está dando uma advertência para a igreja de Coríntios. Fazer aqui uma reciclagem, né? A igreja de Coríntios foi uma igreja que foi fundada na Grécia. Quem era o pastor? Apóstolo Paulo. Até hoje tem a cidade de Coríntios. Eu já vi gente falando Corinthians, né? O nome do time, mas é Coríntios. Então, irmão, essa igreja foi uma igreja que tem as suas raízes de uma verdadeira igreja pentecostal, como a gente conhece aqui no nosso Brasil. O que é uma igreja pentecostal? É aquela igreja que dá os seus ensinamentos, né, da manifestação do Espírito Santo.
A igreja de Coríntios foi uma igreja que foi desenvolvida até o último grau com relação ao Espírito Santo. Você não vê em nenhum outro livro, nem no Antigo Testamento e nem no Novo. Você não vê no Novo, você não vê Pedro relatando sobre o Espírito Santo, falando da intimidade do Espírito. Você não vê. Você não vê o apóstolo João também falando. Você vai ver o apóstolo João se preocupando mais com o quê? Com o pecado, e fala mais também sobre Jesus como advogado. Você vê Tiago defendendo com relação à fé, que para poder ter fé tem que ter obra. Tiago foi um conservador. Você não vê Judas também lá falando essas coisas. Você não vê no livro de Apocalipse, que quem escreveu foi o apóstolo João, ele falando do alto grau do Espírito. Você não vê. O único apóstolo que não pertencia aos 12, o único que falou do alto grau de intimidade do Espírito Santo, chama-se Paulo. Ele foi ungido apóstolo. Quem ungiu ele apóstolo? Cadê o teólogo? Vou dar o recheado. Fala com o Tiago. Quem ungiu ele apóstolo, Tiago? Está dizendo que foi Jesus, foi, profeta? Quem foi que ungiu o apóstolo Paulo a apóstolo? Humanamente. Ele viu um homem que ungiu ele, Ananias. Ele passou a ser apóstolo depois que Deus usou o profeta Ananias. O que foi que Deus disse para Ananias? Vai, Ananias, porque ele é para mim o vaso escolhido. Quem escolheu ele para o apostolado, quem ungiu, foi o profeta Ananias. Guarda isso aí, Tiago. Na escola de teologia tu aprende isso, viu? Quem ungiu ele? Davi, que é amante do apóstolo Paulo. Guarda isso daí, irmão. Quando chegar os teólogos aqui se exibindo, vocês não fazem, isso aqui é pastor de vocês, né? Não ensina não, você tem bagagem. Então, irmão, quem ungiu ele apóstolo foi o profeta Ananias. A partir daquele momento ali, o nome dele foi mudado. Era Saulo, passou a ser apóstolo Paulo, que foi ungido pelo profeta Ananias. A partir daquele momento ali, Paulo, ele foi ungido apóstolo, mas ele não exerceu o apostolado. Aí, ó, outra coisa que tu vai não aprender na escola de teologia, Tiago. Ele não exerceu imediatamente o apostolado. Ele passou 14 anos só buscando ali o Senhor na intimidade. Depois de 14 anos é que ele começou a exercer o apostolado. Porque tem gente que pensa, né, Tiago? Como acontece no dia de hoje, um exemplo. Ei, Davi, o Senhor está te ungindo a levita. Aí o Davi não sabe nem falar. Aceitou Jesus hoje. Aí o Davi, lá vem o pobrezinho do Davi. Eita, varão, o Senhor me ungiu. O Davi vem, passa mal vergonha, se desvia. O Davi é levita, um exemplo. Davi é levita, irmão, canta. Ele aprendeu da noite para o dia. Esses dias, quando eu estava vendo ele, no primeiro culto, escreveu o Davi, é só ir no YouTube, você vai ver lá, ele todo perdido, como se estivesse precisando de ajuda.
dia que Deus usou lá o profeta, o negão. Você lembra, Davi? Foi a Marília que te levou para a igreja? O profeta entregou um monte de revelação para ele, irmãos. Ele aprendeu a cantar ali. Não, irmão, o Senhor ungiu. Mas foi com o passar do tempo que veio o desenvolvimento. Então, irmão, foi assim que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele foi ungido apóstolo, mas exerceu a sua função depois de 14 anos, irmão. Está na Bíblia. 14 anos depois ele começou a exercer a sua caminhada de apostolado. É tanto que os discípulos não quiseram aceitar, e aí é assunto para outro tema. Então, irmão, voltando aqui ao assunto, o apóstolo Paulo foi o único apóstolo que aprendeu tudo sobre o Espírito Santo. Nem em Israel, irmãos, eu não conheço nenhuma igreja, nenhum discípulo mais desenvolvido do que Paulo e a igreja de Coríntios. Olha como a igreja de Coríntios era uma igreja do fogo. Fogo puro. Uma igreja que tinha o desenvolvimento dos 9 dons do Espírito. Os 9 dons do Espírito. Pensa uma igreja cheia do fogo, né? Às vezes a gente usa aqui diversos dons, irmãos. Não é para estar se exibindo, é porque se deu, a gente tem que praticar, né? Às vezes eu estou usando aqui o dom de falar em língua e o Samuel interpretar. É um dom, irmão, dado pelo Espírito Santo, né? Eu sei que tem crítica, mas não é se exibindo não. Se tem dom, é dom. Se tem dom, né? Se deu dom, é para quê? Para ficar escondido? Não, mas para praticar. E quanto mais você pratica, mais você se desenvolve, mais intimidade você consegue. Então, irmãos, a igreja de Coríntios era uma igreja que gerava exemplo para outros povos, para outras nações, e até hoje. Só, irmãos, que o que aconteceu com a igreja de Coríntios, isso acontece nos nossos dias até hoje. Satanás começou a contaminar a igreja de Coríntios. Contaminar como assim, irmãos? Contaminar, irmão, colocando discórdia entre os irmãos, colocando inveja. Uns queriam ser melhor do que o outro. E isso daí, irmão, só contribuía para a obra do diabo. E Paulo aqui, irmão, no capítulo 10, ele vai dar uma advertência que está no versículo 1. O que é que ele vai dizer? Irmãos, não quero que ignoreis. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. O que é que o apóstolo Paulo ele está dizendo, irmãos? O que é que ele está dizendo? Para que os irmãos de Coríntios não venham aqui ignorar. O que é ignorar, irmãos? É você o rejeitar, não ter ouvido. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que pensam que Paulo, por ele ser um fundador da graça, tem gente que Paulo, ele não está nem aí
o que ficou para trás. Porque Satanás também poderia botar no coração dele: ô Paulo, já que Deus revelou tudo para tu, dá moral não para esses judeus aí não. Dá moral não, Paulo. Né? Quem quiser dar crédito, que dê. Aí Paulo, por que aqui, irmão? Porque os crentes da Grécia, o que eles estavam, que Satanás estava colocando no coração deles? Ignorância, rejeição ao judaísmo. E Paulo também, ele era judeu, irmãos. Ele era um italiano, mas também ele era judeu. Ele tinha duas nacionalidades. Duas. Aí Paulo, ele fala aqui o que, irmão? Para os irmãos da Grécia não rejeitar, não levar para o lado da ignorância. O que é que acontece até hoje, irmão, no meio de nós? Divisão, né? Tem cantos. Eu só andei uma vez. É exemplo, você vê, irmão, dominação A se misturando com dominação B. Você vê dominação C se misturando com dominação D. Você não vê, irmão. Há uma divisão. E Satanás coloca no coração deles o que, irmão? Que Deus só está na igreja dele. E Paulo, irmão, ele está combatendo contra essas ideologias. Aí olha o que é que ele vai dizer, irmão. Olha o que é que ele vai dizer. Versículo 3. Lê aí, Tiago. Despertar o som. Todos. Lê aí, Tiago, Davi. Todos comeram o mesmo manjar. Ixi, tá diferente a tradução aí. Obrigado, Davi. Lê aí, Tiago, Davi. 10:3, fica com a Bíblia aberta aí, crente. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. É a mesma tradução, né, Davi? Então, irmão, o meu diz assim, ó. Desliga aí o microfone. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. O que é que esse versículo 3 que Paulo ele está abordando aqui? Que nós temos que a igreja de Coríntios, ela tem a ligação com os irmãos judeus. E que de nenhuma forma nós não podemos o rejeitar. Como se eles não tivessem valores. Eles têm, irmão. É uma nação que foi escolhida por Deus. Aí Paulo ele vai dizer aqui para os irmãos de Coríntios que todos comeram do mesmo alimento. Ele está falando do que, irmão? Dos irmãos gregos. Do alimento que a gente come aqui, irmãos. Tem a ligação com o povo judeu. Não há essa separação na área da espiritualidade. Por isso, irmão, que nós não podemos, irmão, rejeitar e nem deixar de lado o Antigo Testamento. E Paulo ele está dizendo para os irmãos de Coríntios o que, irmão? Que o mesmo Espírito que alimentou aquele povo que estava no deserto é o mesmo que alimenta aos irmãos de Coríntios.
Só que Satanás ele estava fazendo o quê? Satanás ele estava colocando o quê? Uma divisão que nem acontece até hoje. E Paulo ainda vai completar, irmão, no versículo 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Aí Paulo ele vai usar aqui, ó, porque bebiam da rocha espiritual. Paulo ele está falando do que, irmão? Para você poder entender. O que foi que eu falei na pregação de domingo? Jesus, ele está lá no início de tudo. E Paulo ele está falando o que? O que? Que todos beberam da rocha. E Paulo está dizendo que aquela rocha que Moisés agrediu, aquela rocha era quem? Jesus. Aí Paulo ele está dizendo, nós também bebemos daquela rocha. Nós também bebemos daquela rocha. Aí olha o que ele vai dizer. Essa rocha era Cristo. Eu sei, irmão, que tem alguns professores de teologia que abordam esse assunto, dizendo que Moisés não entrou na terra prometida porque agrediu a rocha. Eu tenho a minha visão diferente, mano, de enxergar. Eu acho que o que Deus queria dar para Moisés era muito mais maior do que a terra prometida terrena. Na minha visão, viu, profeta? Moisés foi um dos caras, irmão. Ele está abaixo de Cristo. Tira outro cara aí que bata de frente na trajetória, na história, que bata de frente com Moisés. Você conhece aí alguém? Aí, pastor, Isaías nem cheira, meu. Fica nem perto de Moisés. Aí Elias que fez fogo do céu, nem cheira. Moisés, irmão, foi o único ser humano, guarda isso daí, outro que tu não vai aprender em sala de aula. Moisés foi o único ser humano, Tiago, que passou 80 dias sem comer. Acho que eu estou mentindo? 80 dias sem comer. Ah, mas depois vou provar. Benção. Você lembra que ele passou 40 dias e desceu e quebrou os 10 mandamentos? Voltou e passou mais 40, não foi 80 não? Não é 80 não, profeta? 40 com 40, dá quanto? Então ele foi o único ser humano que passou 80 dias sem se alimentar. Ele foi o único homem que subiu no Monte Sinai. Oséias que andava com ele. Olha aí, Oséias. Sabe quem era Oséias? Aí, o profeta está afiado. O profeta é bom de Bíblia. Oséias que andava com Moisés, ele só subia, só podia ficar ali na beiradinha do monte. Oséias. Moisés foi o único que subia até lá em cima e conversava com Deus. O único. Qual é outro aí, irmão, que tu conhece na Bíblia, que bata de frente? Moisés não tem, irmãos. Aí você acha por quê? Que o próprio diabo brigou com os anjos querendo o corpo de Moisés? Não, meu irmão, Moisés foi o cara. Ele está abaixo de Cristo. Então, irmão, o que Paulo ele está passando aqui para a igreja de Corinto é
que a igreja de Coríntios não vinha ignorar. E ele está dizendo que nós comemos da mesma bebida espiritual, da rocha espiritual que acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aí olha o que o versículo 5 vai dizer: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Você vê que tem uma vírgula, dá uma paradinha. O que foi, irmão, que Deus não se agradou? Presta atenção, irmão, guarda isso para a tua vida. Sabe por quê? Que na época de hoje muitos profetas caem. Viu, Tiago? Sabe por quê que muitos profetas caem? Porque quando ele está cheio do azeite que o Espírito Santo está derramando sobre a vida dele, ele pensa que é o único que é usado, o imbatível, o inderrotado, o superior, que ele o fogo só cai se for com ele. Aí o que é que o diabo faz? Começa a botar ele cheio de ego. Começa a botar ele cheio de ego. Deixa eu te dizer, irmãos, e Paulo está falando aqui, porque que a maior parte, irmão, você tem noção que Deus o destruiu, a maior parte do povo que estava no deserto? Está pensando que eram umas 10 pessoas, 20, 100? Meu irmão, segundo os teólogos, no geral, entre homens, mulheres e crianças, irmão, chegava a dar em torno de 3 milhões de pessoas. Aí tu imagina comigo aí, Tiago, Davi, desses 3 milhões, 2/3, um exemplo, a maior parte, ela é como se fosse 2/3, foram tudo consumido. Tudo por causa de quê, irmão? Porque eles estavam fazendo coisas do quê? Porque Deus não estava se agradando. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. O diabo está botando o ego. Ai, Tiago, só tu que canta ali na renovação. Tu é o cara, tu é o bichão. Fica mudo, não responde nada pro diabo não. Fica mudo. Fica mudo. Fica mudo, meu irmão. Aí o diabo só tu que canta. Aí tu abriu a boca para tu dizer, só tem eu para cantar ali mesmo. Aí o diabo já lhe pegou, ó. Uma simples palavra. Aí Deus já começa a observar, vixe, cara, não estou se agradando desse comportamento dele. E o Senhor vai dando advertência para o arrependimento. E o diabo continua botando o ego. Botando o ego. Então, irmãos, aprenda uma coisa: nenhum profeta é insubstituível. Nenhum. Já tem um profeta. Não, irmão. E que o profeta quiser deixar de ser profeta na igreja, Deus levanta, usa até a parede. Usa até uma parede dessa para falar com a igreja. Ou você acha que eu estou mentindo? Não, irmão. Para Deus falar com o filho do Nabucodonosor, pessoa de profeta? Foi só um anjozinho fez lá e escreveu, ó. Né? Menel, Tekel, Fá, Si. O que quer dizer? Já fica nervoso para estar aqui. Foi-se a glória de Deus. Precisou de profeta? Não precisou, irmão.
Vamos parar com isso, irmão. Não sei o quê. Nenhum profeta é insubstituível. Quanto mais Deus estiver te usando, Davi, procura desaparecer. Quanto mais Deus estiver te usando, Tiago, procura desaparecer. Né? Eu sei que quando a igreja está em peso, todo mundo quer cantar, todo mundo quer orar, todo mundo quer mostrar, todo mundo quer passar revelação. Quem tem que aparecer é o Senhor, irmão. E tem uns que fazem até cara feia. Ai, pai, você não me deu uma eternidade. Dou não, meu irmão. Quando eu vejo fazendo cara feia, querendo por oportunidade, não dou, irmãos. Porque não está no teu querer nem no meu. Eu, irmão, quando eu era convidado para estar pregando fora, eu fui pregar numa igreja, Tiago, com 300 membros, 300 assim, ó, 300 pessoas sentadas. Você sabe o que eu fiz? Porque eu sou tímido, irmão. Eu sentei, foi na última cadeira, irmão. Chegou o recepcionista para me levar para o altar. Isso aconteceu no Maracanã. Chegou o recepcionista para me levar. Ô, presbítero, o pastor está mandando você ir lá para o altar. Eu disse, não, varão, deixa eu aqui. Na hora que for orar pelo pregador, eu subo. Foi o que eu fiz. Ora, meu irmão. Vamos convidar aqui o pregador da noite, o presbítero Isaac. Todo mundo olhando assim para trás. Cadê o pregador? Aí vem eu, irmão, saí do último banco. Aí todo mundo assim, ixi. Ele aí que vai pregar. Dá uma certa vez. Primeira vez que eu só. Primeira e última. Primeira e última vez. Dá uma pausa aí, John. Cuidado para me desligar. Pronto, irmão. Vamos voltar aqui para o assunto. Então, irmão. Aí repetindo. Aí outra vez eu fui pregar aqui. Na igreja do vizinho aqui nosso. Quando me viu, daí é pastor. E eu vi as pessoas sabendo pregar. Na igreja lá que tu anda. Não precisei nem de 10 minutos, irmão. A glória de Deus desceu de uma maneira tão grande, irmãos, nesses dois cantos, e todo mundo ficava me procurando depois. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse outro, como é os pregadores de hoje, bota um relógiozão de ouro, é uma maquiagem no rosto, é umas roupas, entendeu? Aí o que é que a igreja atual vê? Eita, o cara é para pregar. Eita, que profeta. Se Deus dizer que está mostrando o vento para ele, todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Mas chega um simples. Olha eu, que tem gente que vê que não tem nem cara de pastor. Tem gente que confundiu até o profeta com o pastor da igreja. Então, irmão, quem tem que aparecer é o Senhor, não é você. E tem que tomar cuidado com isso, irmão. Mas o que Deus não se agradou, o que Paulo está dizendo aqui, com a maioria do povo lá do deserto, o que foi? Que Deus não se agradou? Murmuração, reclamação. De tudo se reclama, de tudo fala. Não pode estar numa dificuldadezinha que já quer se desviar. Deus, ele não se agrada de crente murmurador. E temos que, irmão, tomar cuidado. Olha o que é que ele vai dizer depois da vírgula. E por isso os seus corpos ficaram prostrados no deserto. Por causa de quê? Por causa da murmuração. Ô irmão, está na luta?
Está levando pé? Deixa eu te contar aqui umas coisas. Quando eu estava fora da obra do Senhor, que não fazia obra, eu saía para trabalhar com o meu carro. Aí eu vi, irmão, só dificuldade, só dificuldade. O dia todinho, às vezes não pegava uma corrida. Aí Deus dizia assim: vai para casa. E olha que eu sou ruim, irmão, para dar assim espaço para moleza. Eu sou bem nojento, irmãos. Eu só paro numa coisa quando eu vejo que realmente não dá certo mesmo. E Deus assim: vai para casa. Amanhã é o dia. Aí o que é que eu fazia? Não dava ouvido. Ai, quer me ouvir? Não, pô, fica levando pé. Aí o pneu furava, o pneu rasgava, vinha troca de óleo, e só prejuízo cada vez mais. Deus diz: vai para casa, amanhã é outro dia. Aí, irmão, depois que eu aprendi isso, guarda isso aí para tua vida, Samuel, tu quer ouvir. Quando Deus mandar tu ir para casa, vai para casa, meu irmão. Aí quando eu aprendi isso, irmão, a escutar a voz do Senhor, Deus me abençoava em dobro no outro dia. Por quê, irmão? Por quê? Porque se você está passando por uma luta, não adianta você querer se desesperar. O Tiago, né? Isso aí, cadê minha família que os outros querem me dar? Cadê as promessas e o diabo? Aí começa a botar ansiedade, um monte de pensamentos negativos, e o Tiago começa a fazer besteira. Adianta, irmão, fazer besteira? Não adianta. Por quê, irmão? Porque não está no teu querer. O que ele está fazendo? Sendo desobediente. Deus está só dizendo assim: Tiago, espera em mim, que o que eu tenho para te dar é coisa grande. Aí, só um exemplo, viu, Tiago? Aí o Tiago sai por aí atrás das casas no dia que tem dentro das igrejas. Pastor, quem aparecer a primeira que morrer, morre. E Deus assim: Tiago, espera. Então, irmão, tem coisas que a gente tem que aprender, irmão, que não adianta, irmão, não adianta a gente querer usar nossas forças, né? Eu passei por umas batalhas, irmão, umas batalhas bravas mesmo. Quanto mais eu queria usar a minha força, mais o problema aumentava. Cansei de falar essas coisas para Samuel, no particular. E eu disse: sabe o que é que eu vou fazer agora? Deixar Deus trabalhar. E uma coisa eu vou te dizer aqui em cima desse altar, Samuel. Se Deus disse que vai trazer a Ruth e a Aline de volta, não adianta tu querer usar tuas forças. E quanto mais tu querer usar tuas forças, mais o negócio se dificulta. Sabe o que vai acontecer? Prega na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Não adianta, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque temos que tomar cuidado com isso. Porque esse tipo de comportamento aí, irmão, é um comportamento que desagrada ao Eterno, que desagrada a Yeshua. Temos que aprender o que, irmão? A suportar. Suportar. São 9:05. Deixa eu resumir aqui. Vamos aqui para o 7. Olha o que o versículo 7 diz: não vos torneis idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou para se divertir. O versículo 8: nem pratiquemos imoralidade como algum deles. Fizeram e caíram num só dia 23 mil. Você está vendo aí o tanto de gente que morreu? 23
3.000. Duas advertências que Paulo está dando para a igreja de Coríntios. Duas. Que aconteceu no deserto. Primeiro, temos que tomar cuidado com a tal da idolatria. Tem gente, Tiago, que pensa que a idolatria só está lá fora. Não, irmão. A idolatria está dentro das igrejas. E eu vejo isso, irmão. Porque, irmão, é simples. Ai, pastor, o senhor está fazendo crítica a pregadores de fora? Não, irmãos, pregadores de fora são uma bênção. Mas por que quando tem pregador de casa, e por que tu não dá o mesmo glória com os pregadores de casa? Se não tem idolatria, então por que quando é o de casa que está louvando, por que tu fica conversando? Se não tem idolatria, por quê? Se é o Tiago que está louvando, vira a cara. Agora, vem fulano de tal pregar. Até macho, dentro da igreja. Macho, porque é de fora. Isso daí é o que, irmão? Idolatria. Aí o que é que Paulo está dizendo? O mesmo Espírito que operava, que alimentava lá no deserto, é o mesmo que alimenta aqui até hoje. É o que Paulo está dizendo, irmão. E temos que tomar cuidado, irmão, com a idolatria. Outra advertência que ele está dando. Outra. Ele está tomar cuidado do quê? Com a imoralidade. O que vocês acham que ele está querendo dizer com isso aqui? A imoralidade. Eu sei que aqui no Ceará é o quê? Essa palavra imoralidade. Vem de pessoas que não tá falando palavra de. Vem da linguagem de esculhambação, que diz respeito aos princípios da família. Aí isso é se colocado o quê? Com imoralidade. Pessoas que dizem palavrão. Mas o que é que Paulo está querendo dizer aqui para a igreja? Devemos o que, irmãos? Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só. Paulo está falando o quê? Paulo ele está usando o exemplo do povo do deserto que praticaram o quê? Imoralidade. Você está pensando que é prática sexual? Você está pensando que é sexo que ele está falando isso aqui? Não está falando de sexo não, irmão. Porque quando fala de imoralidade, o pessoal que é com relação à mulher. Não é, irmão. Qual é a imoralidade que eles praticaram? Está na Bíblia mesmo. Qual foi? Eles começaram a cultuar Baal. Levantaram estátua a Baal. Começaram a cultuar outros deuses. Se tu serve o Deus Yeshua, então, quando tu tá curtindo o carnaval lá fora, o que é que tu tá fazendo? Tu tá praticando imoralidade. Ai, tá escutando, tá assistindo coisa que não deve. Você tá praticando imoralidade. Aí Paulo ele vai dizer o quê? Como fizeram os nossos irmãos no deserto. Enquanto Moisés estava lá no monte falando com Deus, eles estavam o quê? Tudo dançando em volta de um bezerro de ouro. E isso daí é o que, igreja? Imoralidade.
Agora tu me faz uma pergunta, mas pastor, mas o que tem a ver com as nossas atualidades? E esse tipo de imoralidade, pastor, está dentro das igrejas? A maioria. A maioria. O que é que certas denominações criam para praticar a imoralidade? O que é que eles criam? Exemplo: trazem práticas judias para dentro da igreja, que não tem nada a ver com a nossa igreja atual. Como uma certa vez, um monte de crente besta, falta de conhecimento bíblico, tudo se prostrando diante de uma arca de madeira, e o pessoal tudo jogando oferta. Eu digo porque eu vi na televisão. Isso daí é o que, irmão? Imoralidade. Por quê, irmão? Porque o Senhor não está mais nesse tipo de coisas. Isso é o que, irmão? Rituais. Aí, irmão, vem para a campanha ali, o pastor está fazendo o corredor do fogo, pisar pro sal, para tu ser coisado. Irmão, tudo isso aí é ritual. Tudo isso aí é práticas imorais que ferem o princípio da igreja. Você está pegando pesado. Vamos ler aqui para você ver se eu estou pegando pesado. Vamos aqui, eu estou no 8. Olha o que é que o 9 diz. Lê aí, Davi Andrade. O 9. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram. E foram destruídos pela serpente. Obrigado, Davi. O que é que Paulo está dizendo? Não devemos o que? Tentar a Cristo. Ai, Jesus, ele está te falando para tu parar de estar fazendo essas coisas? Aí às vezes não sabe, irmão, porque que crente é cheio de demônio. Por quê, irmão? Porque pratica coisas imorais. Coisas que dão acesso ao diabo. Temos que tomar cuidado com isso. Aí Moisés ele vai dizer o quê? Foram tudo contaminado pela serpente. Havia uma serpente, irmão, se levantou e matou um monte de gente através do seu veneno. Muita gente foi destruída. Ai, era porque a cobra era ruim? Não, irmão, foi por causa da desobediência. Deixa eu te dizer uma coisa, viu, Tiago? Tem profeta que está morto há mais de 10, 15 anos. Tu vai para o céu e tu não vai ver ele se levantando nunca mais. E olhe lá se ele for mesmo para o céu. Olhe lá, irmãos. Fica só a história. Nossa, como aquele homem, quando era profeta, mais ele orava, mais não sei o que, ele flutuava. Ai, as pessoas eram. Era. No dicionário de Deus não existe era não, irmão. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Ou é ou não é. Ou é crente ou não é. Então, irmão, temos que tomar cuidado com isso. Por quê, irmão? Toma cuidado, irmão. Você não é
Versículo 10. Lê aí, Tiago, 2. Dê o microfone, Tiago. Lê devagar, Tiago. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ó, preste atenção. Olha o que o versículo 11 vai dizer, ó. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim aquele que pensa, olha aí, ó. Olha o versículo 2, vamos ler todos nós juntos. Assim aquele que pensa que está de pé, cuidado, viu, bichão? Para que não caia. Paulo ele está dando uma advertência para os irmãos de Coríntios. Aqueles que estão de pé, ele não está falando para os que já estão mortos, não, irmãos. Ele está falando que cuidado, você que está de pé, para que você não venha cair também. Cuidado para o diabo não botar soberba no teu coração. Olha o 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejamos tentados além do que não podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Para a gente encerrar isso daqui, irmão, a mensagem de hoje, presta atenção. Fica tranquilo. Está na luta, é porque o Senhor ele sabe da tua capacidade. O diabo está botando um monte de minhoca na tua cabeça. Dá risada pro diabo. Você viu o que foi que Paulo disse aqui? Deus ele não dá uma provação na qual você não possa suportar. Outra coisa que Paulo também fala aqui para finalizar: está na tentação, está passando por prova, fica tranquilo. O Deus que permitiu tu entrar na prova, Ele também vai providenciar uma saída para você sair dessa. Porque não existe nenhuma prova na qual você não possa suportar. Se Deus te colocou nessa situação, Ele também vai criar uma situação para você sair dessa. Fica de pé. Vamos orar. Deixa na câmera não, João. Eu não vou falar mais nada daqui para frente. Eu vou começar a orar em línguas. E se Jesus quiser falar com a igreja, Ele vai falar. Vou me conectar aqui, irmão Samuel. Se você quer receber algo da parte de Deus, se concentra aí, irmãos. Fecha o teu coração. E já já eu finalizo aqui a oração com o presbítero Samuel e ele dando as bênçãos apóstolas. Coloca a mão no teu coração e peça assim: Jesus, fala comigo, Jesus. Jesus, me perdoa. Jesus, me perdoa. Fecha teus olhos. Gabriel, te senta. Senhor, coloca o teu anjo Gabriel aqui, Senhor. Coloca o teu anjo Miguel aqui. Coloca 7 anjos guerreiros aqui nesta igreja.
Coloca, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade de operar aqui nesse lugar. Jesus também se faz presente aqui, Pai. Oh, Kamanaye Hanalavashi. Acanterei mi Hanalavashi. Eketerei Hanalavashi. Irimi canterei mi Hanalavashi. Ativa aí o teu microfone. Akmine Hanalavashi. Estou eu neste lugar. Decanterei mi Hanalavashi. E eu vou fazer Canta lá em mim. aquilo que tu não espera. Ireme canterei mi. Eu tenho observado Akmine Hanalavashi. o comportamento de cada um. Decantará em mim. E eu digo para a igreja: Lecai-me. vigiai, Dehanai-me. para que não venha cair. Decanterei em mim. Estou eu de olho em tu. Akmine Hanalavashi. Ficai atento, Derebe canterei em mim. porque eu estou próximo. Aqui é Hanalavashi. Até quando eu estarei? Derebe canterei em mim. Cada um de vocês. Akmiei devashai. Não sou eu o seu Deus? Lecai-me-ei decanta. Não sou eu que sustento? Iribicanterei em mim. Confie em mim. Akmi devashai. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Derecanterei em mim. Eu tratarei com cada um. Lakmiei devashai. Eu quero desenvolver Iribicanta lavashai. aquilo que tu não espera. Decamanai mi. Coisas boas chegarão, Hakiei delevashai. mas sejam obedientes Iribicanta e lavashai. ficai na minha presença. Deremecanterei em mim. Não ficai desatentos, Akiei nemanavashi. porque aquele que cair Iribicanta lavashi. pode ser tarde, Akiei delevashai. mas hoje eu dou a oportunidade Iribicanta lavashi. para que venha até mim, Edecantelei mi. tenha vida com gozo. Arabai devashi. Ficai em paz, Eremecanterei mi. porque eu Hanalavashi. cuidarei de tudo, Canterei mi até delevashai. mesmo aqueles que estão desatentos. Akiei delevashai. Eu vou criar situação. Deremicanta lavashi. Tenho eu chamado pelo amor, Eremai devashi. mas vou fazer do meu jeito, Canta lá em mim de porque eu não perderei. Irimicanterei Eu mi. sou o Senhor, Decai-me-ei. o bom pastor, Lakiminevashi. que cuido de cada ovelha, Rabacanterei mi. até mesmo aquela desgarrada. Jeremai devashi. Eu trarei para cá, Cantarabashi de para a can. minha presença. Ereme canta. Fica de pé, Tiago. Todo se alegrará. Fica de pé, Tiago. Levanta as mãos para cima. Adevashi. Ricanterei mi. Estou eu cuidando de ti. Akiei neminecam. Basta confiar em mim, Rebacterei mi. para que não venha a tardar os meus planos para ti. Iricaterei mi. Confia nas minhas palavras. Aramaki minevashi. Não duvideis. Derecanterei mi. E eu estou falando contigo. Akimiei delevashi. Tenho eu preparado algo maior para ti. Canterei ei de Tu se Hanaravashi. alegrará. Iribicanterei mi. Tenho eu observado. Akiei delevashi. Tu anda preocupado Iribicanta lavashi. com aquela que está lá. Edecai-me. Mas se tu ouvir minha voz Erebecanta e lavashi. fazer o que eu digo, Derecai-me. tu vencerás. Akimiei Se delevashi. alegrará. Decantarai-me. Mas fica em obediência. Lecai-me devashai. Fica na minha presença. Icatemi. Porque a vitória é certa. Eremai devashi. Eu te abençoo. Canterei-me. Todos levanta a mão para cima. Finaliza a oração, finaliza o culto, presbítero Samuel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai hoje. Perdoai a nossa dívida e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livra de todo mal, porque o teu reino, o poder e a glória que é dado para todos sempre. Continua com a mão levantada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e a igreja diga amém, amém. Vá em paz.